Toda retaliação de Satanás, eu repreendo todo demônio, todo principado, toda potestade. Senhor, declaramos o teu Espírito guardando este lugar, olhos abertos para te ver, ouvidos abertos para te ouvir, e um coração aberto para ser transformado pela tua palavra, Pai. Senhor, que não seja eu ministrando, mas o teu Espírito, Pai, em nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus. Aleluia, pode se assentar. Obrigado, galera, vocês são top. Aleluia. Já sentou, já ajeitou seu caderno, sua Bíblia. Amém? Paulo, meu querido, solta aquele fundo. Glória a Deus. O tema da palavra de hoje, para você que geralmente gosta de anotar o tema, é como alcançar graça em meio à tempestade. Amém? Então eu queria que você anotasse como alcançar graça em meio à tempestade. Glória a Deus. Quem aqui já passou por uma tempestade? Quem aqui está passando por uma tempestade? O tema do culto hoje é tempestades. Muitas vezes você já passou por uma tempestade. Muitas vezes você está passando por uma tempestade. Muitas vezes você vai ainda passar por uma tempestade. Por muitas vezes na nossa vida, às vezes nós estamos na calmaria, nós estamos na tranquilidade, a nossa vida está indo muito bem, e de repente vem uma tempestade. Isso aí, só abaixa um pouquinho, bem um pouquinho. Aí, amém? Então nós vamos falar um pouco sobre tempestades hoje. Eu queria que você abrisse seu coração, amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Jonas capítulo 1. O louvor de fundo, pode abaixar só um pouquinho. E o meu microfone, você me dá retorno aqui, que sumiu um pouco. Por favor, meus queridos. Jonas capítulo 1. Para mim te ajudar, Jonas fica depois de Amós. Amém? Quantos acharam? Digam amém. Quantos aqui conhecem a história de Jonas? Amém? Nós vamos estar falando sobre duas tempestades. A primeira tempestade é a tempestade que está aqui em Jonas capítulo 1. Então nós vamos ler do versículo 1 em diante. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, ele achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio ele estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e eles clamavam cada um ao seu Deus, e eles lançaram ao mar cargas que estavam no navio, para o aliviarem do peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio, e tendo se deitado, dormia um profundo sono. Então vamos lá, vamos entender até aqui. Jonas recebeu uma ordem de Deus, ir pregar o evangelho em Nínive. Só que aí a Bíblia diz que ele vai e pega um navio para o destino oposto, para Tarsis. Ele estava fugindo da presença do Senhor. Durante essa viagem vem uma forte tempestade, um forte vento que causa uma forte tempestade. Amém? Vamos continuar, só para vocês não se perderem.
E os marinheiros começaram a ficar tudo louco. O que está acontecendo? Por que está vindo essa tempestade? Começaram a jogar cargas no mar. Começaram a fazer um monte de coisa. Então vamos continuar. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus. E lançaram ao mar as cargas que estavam no navio para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: o que tens, dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus, talvez assim ele se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam cada um aos seus companheiros: vinde, lancemos sortes, para que saibamos por causa de que nos sobreveio este mal. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos tu agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Qual é a sua ocupação? Da onde você vem? Qual é a tua terra? De que povo você é? E ele lhe disse: eu sou hebreu. Eu temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então estes homens se encheram de grande temor e disseram-lhe: por que você fez isso conosco? Por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele tinha declarado. E disseram-lhe: o que te faremos nós para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E ele lhes disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar vos aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto os homens remavam para fazer voltar o navio à terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, nós te rogamos que não pereçamos por causa da alma deste homem, e que não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Então vamos lá. Jonas recebeu uma ordem do Senhor: ir até Nínive para pregar o evangelho. Mas Jonas, ele decide fugir da presença do Senhor. E aí ele pega um navio oposto para onde ele estava indo. É como se Deus falasse para ele: vai para o Rio de Janeiro. E ele falasse: não, eu vou para Curitiba, eu vou descer. Ele foi para uma região totalmente oposta da onde Deus tinha mandado ele ir. E aí o que aconteceu? Ele entrou nesse navio e começou a vir um forte vento, uma tempestade muito grande. Aqueles homens que estavam na direção do navio, os marinheiros, começaram a ficar desesperados, jogar coisas ao mar. Eles não sabiam por que aquilo estava acontecendo. Possivelmente eles já eram experientes em navegação e etc. E aí Jonas estava lá, dormindo. Eles tiraram sortes, perguntando para Deus por causa do que estava vindo aquela tempestade. E aí veio que estava vindo por causa de Jonas. Eles chegaram diante de Jonas, questionaram Jonas, e Jonas falou: não, eu sou hebreu, sou servo de Deus. E aí Jonas falou que estava fugindo da presença do Senhor. E você observa aqui que aqueles homens, eles começaram a discutir um com o outro, porque eles não queriam lançar Jonas ao mar. Acho que eles pensavam: cara, não vou jogar o cara no mar, o cara vai morrer. Mas Jonas mesmo falou: não, quando vocês me lançarem ao mar, certamente essa tempestade vai passar. E aí eles lançam Jonas ao mar, e a tempestade realmente passa. Amém? Vocês entenderam isso?
Jonas era um homem de Deus, foi designado a ele pregar o evangelho em Nínive. Essa foi a direção de Deus para a vida dele, mas ele tomou uma direção contrária. Nesse tempo algumas coisas aconteceram ali com ele, e através do exemplo de Jonas nós vamos conseguir aprender algumas coisas, amém? Vocês entenderam? Essa é a primeira tempestade. Agora abra sua Bíblia em Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14. Quantos acharam? Digo amém. Amém. Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22. Vamos ler. Vocês estão pondo os versículos? Não. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegado já à tarde, estava ali sozinho, só. O barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma! E gritaram com muito medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a sua mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, ele acalmou o vento. Amém? Quantos conheciam essa passagem já? Amém? É interessante nessa passagem que eles tinham acabado de viver um grande milagre de Deus, que foi a multiplicação dos pães e peixes. Eles tinham acabado de viver, os discípulos estavam com Jesus. Jesus fez a multiplicação dos peixes, dos 5 pães e 2 peixes, alimentou uma grande multidão de pessoas. E logo após ele alimentar toda essa multidão de pessoas, ele dá uma ordem para os seus discípulos. A Bíblia diz que ele ordenou. Isso também é algo que não era muito comum no trato de Jesus com os discípulos. Jesus costumava pedir as coisas aos discípulos, e o amor deles para com o seu líder, que era Jesus, eles sempre obedeciam, seguiam, faziam as ordens de Jesus. Mas a Bíblia diz que nesse momento Jesus ordenou, Jesus deu uma ordem para eles: vão para o mar. Isso é algo muito interessante nessa passagem. Então eles tinham acabado de viver um milagre incrível de Deus, que foi a multiplicação dos pães e peixes. 5.000 pessoas que foram alimentadas. De repente Jesus toma uma atitude que não era habitual dele. Ele ordena seus discípulos a entrarem no mar. Nesse momento a Bíblia diz que Jesus ordenou. Você crê que
no meio daqueles discípulos, a grande maioria deles eram pescadores. Vocês acham que aqueles discípulos, eles olharam para o mar, eles sabiam que ia ter uma tempestade ou não? Quem acha que eles sabiam que ia ter tempestade, levanta a mão. Quem acha que eles não sabiam? Os caras trabalham no mar, os caras pescam no mar, os caras estão todo dia no mar. Já conhece aquelas pessoas que você está do lado delas? Eu tenho um amigo que ele fala assim: nossa, estou sentindo cheiro de grama molhada, vai chover. Dá 30 minutos, começa a chover, cara. E tem grama aqui perto. É gente que conhece, sei lá, já morou no interior. Pra mim, eu olho e falo: nossa, está chovendo agora. Eu olho para o céu, não vejo chuva, se vai chover, se não vai. Mas tem gente que tem esse dom, pessoa que já trabalhou no interior. Então eu acredito que aqueles pescadores, eles olhou para o mar e falou: cara, vai dar uma tempestade. Por que o Senhor está mandando eu ir para o mar? Eu acredito que até por isso que Jesus ordena eles: vão para o mar. Jesus não deixou nem pessoal, acho que vocês deveriam ir para o mar agora. Não, Jesus dá uma ordem: vão para o mar. Eu acredito que eles olharam para o mar e falaram: vai dar uma tempestade. O que ele está fazendo? Mas ele sabe o que está fazendo. Então nós vamos. Então não era algo habitual, não era algo que Jesus fazia com frequência. E estava tudo bem, eles estavam vivendo milagres incríveis com Deus. E aí de repente Jesus ordena eles a entrar naquela tempestade, entrar naquele mar. Então nós temos aqui duas tempestades. A tempestade que Jonas passou com os marinheiros naquele navio, e a tempestade que os discípulos passaram naquele barco. São duas experiências totalmente diferentes, mesmo sendo duas tempestades. Nesse domingo eu quero ministrar a vocês sobre tempestades. Nessas passagens Deus ele nos ensina algo. Existem dois tipos de tempestade. Repete comigo: existem dois tipos de tempestades. A primeira tempestade é a tempestade que nós nos colocamos. A segunda tempestade é a tempestade que Deus nos coloca. Então, nessa manhã eu quero ministrar sobre isso, sobre os dois tipos de tempestade. A tempestade que nós causamos, que nós nos colocamos nela, e a tempestade que Deus nos coloca. Então repete comigo para você gravar. Existem dois tipos de tempestades. Vai, mais convicção. Existem dois tipos de tempestades. Há tempestades que nós nos colocamos, e a tempestade que Deus nos coloca. Mais uma vez: a tempestade que nós nos colocamos, e a tempestade que Deus nos coloca. Mais uma vez: a tempestade que nós nos colocamos, e a tempestade que Deus nos coloca. Amém? Eu quero que isso fique fixado na sua mente. Você vai almoçar falando isso no seu almoço. Vai estar almoçando e falando: a tempestade que Deus nos coloca, é a tempestade que nós nos colocamos. Amém? Então existem dois tipos de tempestades. O Senhor começou a ministrar comigo em cima disso. Vitor, existem dois tipos de tempestade: a tempestade que nós nos colocamos, e a tempestade que Deus nos coloca. Amém? Então eu queria que você abrisse seu coração em relação a isso. Nós vamos entrar um pouco agora sobre tempestades, sobre algumas dificuldades que talvez você tenha passado, eu tenha passado. E o Espírito Santo ele vai revelar para você se você se colocou nessa tempestade ou se é Deus te forjando. Amém? Então eu queria que você abaixasse a sua cabeça por um minuto. E eu queria que você começasse a orar ao Senhor. Fala: Deus, me revela nessa manhã. Oh, Espírito Santo de Deus, nos revela nessa manhã, Senhor. Se nós nos colocamos na nossa tempestade, ou se o Senhor nos colocou. Peço que o Teu Espírito traga a revelação disso, Pai. Que nada venha roubar aquilo que o Senhor tem para ministrar nesse momento. Que o coração dos Teus filhos, Deus, esteja totalmente voltado ao Senhor.
Eu creio, Deus, que será uma manhã onde nós vamos viver o sobrenatural. Deus, nós estamos preparados para andar por sobre as águas nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quantas vezes nós passamos por dificuldades? Quantas vezes nós passamos por problemas, por aflições, momentos de desespero? Temos a impressão que Deus não está do nosso lado. São vários, inúmeros os momentos onde muitas vezes nós passamos por uma luta, por uma guerra, por uma aflição, por um problema. A gente olha e fala: meu, por que isso está acontecendo? O que aconteceu? O que eu fiz? Às vezes você está aqui, você está bem, você está firme, frequentando célula, frequentando culto, e de repente vem uma tempestade, de repente vem uma discussão. Você está na sua casa, você começa a discutir do nada, marido com esposa, esposa com marido, filhos com pais. Você está no seu trabalho trabalhando e o seu chefe começa a te perseguir. Você está bem, está pleno, e de repente vem uma enfermidade. Quantas vezes nós não passamos por problemas, por dificuldades, momentos de aflição? Sabe, nos últimos anos Deus tem feito eu e minha esposa passar por algumas tempestades. E tem sido um tempo de muito aprendizado. Tem sido um tempo de muito aprendizado de Deus nas nossas vidas. E isso tem nos ensinado algumas coisas preciosas, que eu queria estar compartilhando para vocês hoje. Jonas, ele tinha uma direção de Deus. Deus tinha dado uma ordem para ele. Deus tinha dado uma direção para ele. Jonas, vai para Nínive. Você precisa pregar o evangelho em Nínive. Algo que o Senhor falou ao coração dele. Mas Jonas, ele sentiu medo. Jonas, ele decidiu fugir da presença do Senhor. Ele toma uma decisão totalmente contrária àquilo que o Senhor estava falando com ele. Então vamos lá. Jonas, ele tinha uma direção de Deus. Jonas, ele tinha uma ordem de Deus. Ele tinha algo que Deus tinha ministrado ao coração dele para ele fazer. De repente Jonas toma uma direção totalmente contrária àquilo que o Senhor tinha colocado no coração dele. A Bíblia diz que Jonas, ele foge da presença do Senhor. Toma uma decisão totalmente contrária. O que acontece? Ele entra dentro de um navio com pessoas que não tinham nada a ver com a história, mas por causa da decisão dele de tomar uma atitude que não condizia com aquilo que Deus tinha falado para ele, vem uma grande tempestade. Quando nós mesmos nos colocamos em tempestades, estamos contrários ao plano de Deus. Aquela decisão de Jonas de ir em direção contrária àquilo que Deus estava falando para ele, levou ele para uma tempestade. Levou ele diretamente para uma tempestade. Hoje, quantas pessoas que tomam as suas próprias decisões? Sabe, muitas vezes você precisa tomar uma direção para algo, comprar algo, fazer algo, e muitas vezes você toma a sua própria decisão sem uma oração. Muitas pessoas que tomam sua própria decisão sem uma base. Muitas pessoas que tomam suas próprias decisões sem pedir um conselho, sem falar com seus pastores, sem falar com seus líderes, sem falar com seus discipuladores, sem falar com seus pais, sem conversar dentro de casa. Nós estamos vivendo no meio de uma geração que gosta de viver na independência, gosta de tomar suas próprias decisões. Eu acho que é assim, eu vou fazer desse jeito, porque eu acho que tá bom.
Sabe, Jonas, ele tinha recebido uma ordem de Deus, mas ele decidiu fazer o contrário. Ele decidiu ir para o lado oposto. Muitas vezes nós passamos por uma tempestade, muitas vezes nós precisamos tomar uma decisão, e às vezes você até ora, mas aquilo não testifica no seu espírito. Muitas vezes aquilo testifica na sua alma, é a sua vontade. Sabe quando você já quer algo e você vai orar, mas você já quer aquilo, e você não está ouvindo nada e ninguém, pode aparecer qualquer pessoa na sua frente e fala: meu, não faz isso agora, não toma essa decisão agora, e você mergulha nela, porque você está convicto. Aquilo testificou na sua alma, testificou na sua mente, nas suas vontades, nas suas emoções. Eu acho que é isso, eu acho que eu tenho que comprar esse carro agora, eu acho que eu tenho que mudar de emprego agora, eu acho que eu tenho que ir para esse lugar agora. Não pede um conselho, não pede uma ajuda, não pede uma oração. Nós temos pastores que cuidam de nós, que oram por nós, que estão orando por você. Você tem líderes que estão orando por você. É muito importante que você aprenda a pedir conselho, a sentar e falar: eu estou com uma ideia, eu estou com um projeto. Às vezes ele vai falar: meu, é de Deus, vamos orar junto. Às vezes eu falo: cara, eu acho que vai testificar. Amém? Vocês estão entendendo? Então muitas vezes nós entramos de cabeça naquilo que nunca testificou no nosso espírito. Confundimos. Muitas vezes nossas decisões testificam na nossa alma. Qual é o resultado disso? Tempestades. Qual é o resultado disso? Problemas, dificuldades, lutas. Observe que nessa tempestade, a decisão de Jonas afetou os que estavam à sua volta. Uma das coisas que acontece quando nós nos colocamos numa tempestade, quando nós decidimos, sem buscar uma oração, sem buscar um conselho, que nós nos colocamos na tempestade, nós afetamos as pessoas que estão à nossa volta. A decisão de Jonas de ir contra a direção do Senhor, ele afetou as pessoas que estavam ao redor dele. Sabe, muitas vezes nós temos tomado decisões que têm afetado a nossa casa. Muitas vezes nós temos tomado decisões que têm afetado a nossa família. Muitas vezes eu tomei decisões que afetou a minha casa, minha esposa, os meus filhos. Muitas vezes nós estamos tomando decisões que estão afetando os nossos familiares, que está afetando a nossa célula, que está afetando as pessoas que estão perto de nós. Jonas tomou uma decisão sozinho, de não ir na direção que o Senhor estava falando para ele, e ele afetou pessoas ao redor dele. Quando nós tomamos decisões que não casam com uma direção de Deus, nós afetamos as pessoas que estão em nossa volta. Muitas vezes nossas decisões, nossa forma de lidar com as escolhas tem afetado pessoas ao nosso redor. Seu filho, sua filha, seu marido, a sua esposa, os seus parentes, a sua célula. Nós queremos entender o que acontece, nós queremos achar Deus no meio do caos, mas nós tomamos as nossas próprias decisões na força dos nossos braços. Amém? Você está compreendendo isso? Sabe, talvez você hoje vive uma tempestade que não é culpa de Deus, cara. Talvez hoje você vive uma tempestade que Deus não tem nada a ver com isso, com essa história. Talvez nem o diabo tenha a ver com essa história. O diabo está lá de boa e você se colocou nisso, nessa tempestade. Não é culpa de ninguém que está perto de você, mas talvez as suas atitudes te levaram para esse lugar. Pessoas estão sendo afetadas por causa das suas decisões. Deus quer te tirar dessa tempestade hoje. Deus quer te tirar dessa tempestade hoje. Eu quero que você olhe para você, olhe para o seu coração, olhe para a sua vida. Muitas vezes nós tomamos decisões que nos colocam numa tempestade. Jonas, ele tomou uma decisão que colocou ele numa tempestade. E essa tempestade afetou as pessoas que estavam ao redor dele. E ela só cessou
quando Jonas ali foi lançado ao mar. E a Bíblia diz que uma grande baleia pegou ele. Amém? Vocês conseguem entender até aqui? Amém? Participem comigo, não me deixem sozinho. Se eu estiver indo muito rápido, vocês me avisam, que o relógio está indo rápido. Deus, Ele quer te tirar dessa tempestade, amém? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala para ela: Deus quer te tirar essa tempestade. Aleluia. No outro exemplo, nós vemos Jesus após um grande milagre. Tinha acontecido um grande milagre, estava tudo bem, estava tudo tranquilo. Tinha acontecido um milagre incrível, 5.000 pessoas sendo alimentadas com 5 pães e 2 peixes. Acredito que todo mundo ali comeu. A Bíblia diz que sobrou cestos, e eles deviam estar alegres, os discípulos deviam estar falando: nossa, o que esse cara fez, meu? Que louco isso. Você ia ficar assim ou não ia? Eles estavam ali: nossa, tudo bem, que da hora, eu estou com Jesus aqui, tá top, tá muito bom. Sabe aquele momento quando tudo está caminhando bem? Que você está bem, está tudo dando certo. Você tem um bom emprego, você tem uma boa casa, você tem uma boa família, o seu relacionamento com o seu cônjuge está bem. E aí de repente vem o desemprego. De repente vem uma doença. De repente vem uma tempestade. Os discípulos estavam lá tranquilos com Jesus, ajudando ele a servir os pães. De repente Jesus olha para a cara deles e dá uma ordem, ordena: vão para o mar. Os discípulos olham para o mar e falam: meu, vai vir uma tempestade, mas eu vou obedecer, vamos. Eles entram no mar. A Bíblia diz que Jesus vai orar, e vem um forte vento, vem uma tempestade sobre o mar. Creio, tenho convicção que dentre os discípulos, a maioria deles eram pescadores. Eles sabiam, eles olhavam para o mar, eles sabiam que ia ter uma tempestade, mas eles estavam obedecendo. Jesus deu uma ordem: vamos para o mar, nós vamos. Era uma grande tempestade. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8, do versículo 22 em diante. Jesus, porém, disse-lhe: segue-me, e deixa os mortos sepultar os seus mortos. E entrando ele no barco, os seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles já tinham vivido aquilo. Eles já tinham vivido aquilo. Só que tinha uma diferença. Na primeira vez que eles tinham vivido aquilo, Jesus estava dentro do barco, dormindo. Ele simplesmente acordou e acalmou a tempestade. Então os discípulos já tinham vivido aquela situação. Eu acredito que quando Jesus ordenou eles ir ao mar, eles estavam até tranquilos. Ele falou: meu, Jesus já estava com a gente daquela vez, lembra? Ele levantou e acalmou a tempestade. Só que dessa vez era diferente. Dessa vez Jesus não estava ali no barco. Jesus mandou eles para o mar e foi orar. Sabe o que é você
olhar para os lados e não ver socorro, você olha para todos os lados e fala: para onde eu vou? O que eu faço agora? O que eu faço agora? Você está no meio de uma grande tempestade, você não sabe mais o que fazer. Você olha para todos os lados e fala: eu não sei mais o que fazer. O medo começa a tomar conta de você. Sabe, talvez você entrou aqui hoje dessa forma. Mas essa tempestade, ela era diferente, porque Jesus tinha ordenado a eles entrar no mar. Jesus colocou eles naquela tempestade. Sabe, existem algumas dificuldades que nós passamos, que nós não entendemos. Nós achamos que estamos sozinhos. Nós servimos, nós ajudamos, nós amamos Jesus e entramos na tempestade. Mas sabe, Jesus, ele não acalmava a tempestade apenas quando estava dentro do barco, na vista de todos. A Bíblia diz aqui que Jesus, ele veio andando sobre a tempestade, ele veio andando sobre o mar, em direção aos discípulos, porque ele está no controle de tudo. Repete comigo assim: ele está no controle de tudo. Então, como eu comentei com vocês, nos últimos anos nós temos passado por algumas dificuldades. Há 5 anos atrás eu estava tranquilo, com o emprego tranquilo, estávamos bem ministerialmente, bem na nossa vida financeira. De repente veio um desemprego. A Lívia tinha 1 ano. E aí eu não consegui arrumar um emprego. Nós entramos numa empreitada com um comércio. De repente a gente tinha uma sócia e acabou dando tudo errado. Nós ficamos sem nada. E aí abrimos um novo comércio. E seguiu momentos de altos e baixos. Nesse tempo a gente trocando de carro direto. E parecia que era um carro pior que o outro. Pegava só bomba. Era uma tempestade atrás da outra. Tinha hora que a gente olhava um para o outro e falava: meu, o que está acontecendo? Quantas vezes eu cheguei para Deus e falei: Deus, eu estou errando no quê? O que eu estou fazendo de errado? É minha culpa. E as dificuldades vindo, as coisas acontecendo, e a gente não sabia mais muitas vezes o que fazer. E recentemente eu tive um discipulado com o pastor Clóvis. É sempre maravilhoso conversar com o pastor Clóvis e a pastora Eva. E eu tive um discipulado com ele, e eu estava com algumas coisas na minha mente, uma confusão. E eu compartilhei para ele, eu estava com algumas ideias, algumas vontades, algumas coisas. E o pastor Clóvis, ele olhou para mim ali no discipulado e ele falou: Vitão, você e a Josi estão sendo forjados. Deus está preparando vocês para algo maior. Esse ano tem sido um ano bom, onde Deus deu uma acalmada na tempestade. Mas veio vários conflitos na nossa mente. Por que nós passamos por isso? Aconteceu isso, nós erramos. E aí você volta no passado. Não dá mais para voltar no passado, o passado já foi. E eu lembro que o pastor Clóvis olhou para mim e ele falou isso. Ele falou: Vitão, vocês estão sendo forjados, vocês estão sendo preparados para algo maior. Esquece o passado e prossiga. Aquilo entrou como um rema no meu coração. E desde aquele discipulado, Deus começou a falar comigo sobre tempestades. Sobre isso que eu estou ministrando para vocês. Muitas vezes você está na calmaria, está tudo tranquilo, tudo indo bem, e de repente vem um problema, de repente vem uma dificuldade. Eu lembro que uma vez que nós estávamos na casa da pastora, estava tendo uma reunião. Eu não lembro se era a reunião dos líderes, dos discipuladores. E eu lembro da pastora comentando que ela estava sentindo uma dor no estômago. Nós ficamos preocupados.
Logo depois veio o diagnóstico do que era, todo aquele tratamento, a cura que Deus trouxe sobre ela, o testemunho. Foi uma tempestade, cara. Do nada. Tudo bem, tudo indo bem, reunião, kids, tudo fazendo, e de repente, uma tempestade. O pastor sempre comenta, né, do momento da enchente. Se você está tudo bem, às vezes o dia anterior foi sol, semana toda de sol, de repente vem uma chuva, dá uma tempestade, inunda tudo. Você olha e fala, cara, por que isso está acontecendo? Sou tão fiel. Primeira coisa que eu falava para Deus, mas Deus, eu estou aqui, cara, 24 horas. Amo estar aqui. Por que eu estou passando por isso? Essas são as tempestades que Deus nos coloca. Existem dois tipos de tempestade. A tempestade que nós nos colocamos por causa de decisões erradas que nós tomamos, sem direção, sem ajuda, sem pedir um conselho, sem pedir uma oração, sem conversar com liderança, independentes. E nós temos as tempestades que Deus nos coloca, que Deus nos leva. Aquela tempestade que os discípulos estavam passando, Jesus tinha levado eles para aquele lugar. Sabe, queridos, quando Deus nos coloca na tempestade, nós podemos acessar o sobrenatural dele. Às vezes você está passando por uma tempestade e está desesperado. Sabe, se talvez você sabe, nós falamos aqui, eu creio que o Espírito Santo já está falando com você. Existem tempestades que eu me coloquei com as minhas decisões. Existem algumas coisas que eu passei na minha casa, com a minha família, que foi por causa de decisões erradas que eu tomei. Mas existem tempestades que eu passei na minha casa, que eu não entendi, mas era Deus me forjando. Sabe, às vezes tem tempestades que você tem passado, que você tem se colocado nelas. Mas existem tempestades que talvez você tenha passado, que você olha e não entende, por que eu, por que comigo? Saiba que Deus está te forjando. Saiba que Deus está te preparando para algo maior. Deus está te preparando para algo poderoso. Aonde você vê problema, Deus está vendo milagre. Sabe, a palavra de Deus diz que Ele é socorro bem presente no dia da angústia. Quando Deus nos coloca na tempestade, nós podemos acessar o sobrenatural de Deus. Nós podemos entrar em um novo nível. Nós podemos entrar em um novo nível. Você não acha que Pedro sabia nadar? Quem aqui acha que Pedro sabia nadar? Pedro era pescador, o mais velho deles. Não tem como, eu acredito, eu nunca pesquei porque eu não tenho paciência para isso. Eu acho que se eu for pescar eu pulo para pegar o peixe, eu não tenho paciência para ficar ali parado esperando aquele negócio pegar um peixe. Admiro quem vai, talvez um dia eu vá só de curiosidade, que eu tenho. Mas eu acho que se eu ficar 10 minutos olhando para aquela vara, eu vou pular na água para pegar o peixe. Eu não tenho paciência. Mas eu acredito que Pedro era experiente e ele sabia nadar. O cara pescava no mar, ele tem que saber nadar. Ele já passou por tempestades, ele já deve ter caído na água. Mas ali no meio daquela tempestade, Jesus andando sobre o mar, Jesus ele dá a oportunidade dos discípulos viverem o sobrenatural de Deus. E Pedro sacou isso. Sabe, às vezes no meio da tempestade, cada pessoa age de uma forma. Cada pessoa age de uma forma quando está no meio da tempestade. Cada discípulo reagiu de um jeito ali. Alguns discípulos ficaram no barco com medo. A Bíblia diz que eles falaram, é um fantasma. E Jesus andando sobre as ondas. Mas a Bíblia diz que Pedro se levanta, ele falando, Senhor, se é o Senhor mesmo, me faz andar por sobre as águas, me faz andar por sobre essa tempestade. E a Bíblia diz que Pedro,
Ele anda sobre as águas. Aí talvez você fale, mas Vitor, mas ele afundou. Ele afundou sim, mas ele foi o único que teve coragem de andar. Ele foi o único que experimentou viver esse sobrenatural. Eu acredito que depois os discípulos eles se reuniam e Pedro sempre lembrava daquilo. Eu andei sobre as águas aquele dia. E a Bíblia diz que Pedro ele começa a afundar. E na hora que ele começa a afundar, ele clama a Jesus. Ele fala, Jesus. E aí Jesus fala, homem de pequena fé, e Jesus levanta ele. Mas eu acredito que Pedro ele sabia nadar, ele não precisava gritar Jesus. Mas ele não aceitou que Jesus não estivesse com ele ali no meio daquela tempestade. Ele estava vendo Jesus. Ele queria que Jesus estivesse com ele ali. Sabe, queridos, quando Deus nos coloca na tempestade, nós temos a oportunidade de entrar no sobrenatural. Pedro ele andou sobre as águas e ele experimentou o sobrenatural de Deus. Nós podemos acessar o sobrenatural de Deus. Nós podemos entrar em um novo nível. O que te aflige hoje? Qual é a sua tempestade? Você ouvindo essa ministração, o que vem no seu coração? Eu tenho causado essa tempestade? Ou simplesmente você não entende? Talvez você não entende, é Deus que te colocou nessa tempestade, porque Ele está te preparando para algo maior. Ele está te preparando para algo poderoso. Talvez Ele esteja te preparando para viver o sobrenatural de Deus. E você poder subir aqui, dar um testemunho, e as pessoas olharem e falar, eu não creio, eu não acredito. É o sobrenatural de Deus. Deus estava permitindo aqueles discípulos viverem o sobrenatural dEle. Talvez você entrou aqui hoje sem uma direção, no meio de uma grande tempestade. Mas a palavra de Deus diz que Ele é socorro bem presente no dia da angústia. Que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Você crê nisso? Você crê nisso? Eu acho que você não crê tanto assim. Dê um brado de louvor a Ele. Amém? Então talvez você está no meio de uma tempestade. Você não sabe mais o que fazer. Você olha para os lados, você não sabe o que fazer mais. Você não entende. E talvez essa tempestade você tenha causado. Talvez a sua família tenha sido afetada. As suas decisões tenham afetado o seu cônjuge. As suas decisões tenham afetado a sua casa. Mas Deus quer te tirar dessa tempestade. Ou talvez não, talvez você estava na calmaria, tudo tranquilo, tudo indo bem. E de repente veio uma doença, de repente veio um desemprego, de repente veio uma dificuldade. E você olhou e falou, o que está acontecendo? Deus está te forjando. Se for preciso Deus andar sobre as águas ao seu redor, Ele vai. Na primeira tempestade, Jesus estava no barco. Eles só tiveram que acordar Jesus, Ele acalmou. Mas ali não, ali eles olhavam para os lados e não estava nada, eles não viam nada. E de repente a Bíblia diz que Jesus vem andando sobre a tempestade, andando sobre o mar. Ele tem poder para acalmar a tempestade. Amém? Você crê nisso? Mas talvez você está falando assim, Vitor, eu identifiquei que eu mesmo entrei na tempestade, e agora? Abra sua Bíblia em Jonas capítulo 2. Eu queria que a banda subisse aqui, amém? Jonas capítulo 2.
talvez você olhou tudo isso e você falou: nossa, cara, eu tenho causado essa tempestade. Sabe, teve vezes que eu olhei e falei: Deus, é eu que fiz isso. Eu preciso consertar, eu preciso orar, eu preciso... Mas a graça de Deus está sobre nós. Nós somos amados por Deus. Você é amado por Deus. Ele tem poder de acalmar todas as tempestades. Todas as tempestades. Talvez aqueles marinheiros, eles ficaram com medo de... Eles ficaram com medo de Jonas morrer no mar. Só que Jonas, ele era amado por Deus. A Bíblia diz que quando Jonas é lançado no mar, uma grande baleia traga Jonas. 3 dias e 3 noites ele ficou dentro daquela baleia. Mas ali Deus estava tirando Jonas daquela tempestade. Sabe, talvez você está aqui nessa manhã e você olha e fala: cara, eu tenho causado uma tempestade. As minhas decisões têm causado uma tempestade. A minha família está sendo afetada com as minhas decisões. A graça de Deus está aqui e Deus, Ele quer te tirar dessa tempestade. Jonas capítulo 2. E orou Jonas ao Senhor, o seu Deus, das entranhas do peixe. E ele disse: na minha angústia eu clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do inferno eu gritei, e Tu ouviste a minha voz. Porque Tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as Tuas ondas e as Tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou de diante dos Teus olhos. Todavia tornarei a ver o Teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, a terra me encerrou para sempre com seus ferrolhos. Mas Tu fizeste subir a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor, e entrou a Ti a minha oração no Teu santo templo. Os que observavam as falsas vaidades deixam a Sua misericórdia, mas eu Te oferecerei sacrifício. Com a voz do agradecimento que votei e pagarei, do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra seca. Dentro de uma baleia, no meio do caos, Jonas clamou ao Senhor. Deus quer te tirar da tempestade nessa manhã. Não importa se talvez você tenha se colocado nessa tempestade, a graça de Deus está disponível aqui, e Deus pode te tirar dessa tempestade. Mas talvez você fale: não, eu não fiz nada, não aconteceu nada. Deus, o próprio Jesus te colocou no meio de uma tempestade. Você olha e fala: eu não entendo porque isso está acontecendo comigo. Eu não entendo porque essa dificuldade financeira. Eu não entendo porque essa enfermidade. Eu não entendo porque esse problema. Ele é socorro bem presente no dia da angústia. Ele está cuidando de você. Ele está cuidando de tudo. Ele está no controle de tudo. Deus está te dando a oportunidade de, no meio dessa tempestade, acessar o sobrenatural. Acessar o sobrenatural. Entrar num novo nível. Eu queria que você ficasse em pé no seu lugar. Eu não sei o que você vai fazer. Nós vamos ministrar novamente esse louvor. Eu queria te desafiar. Talvez você entrou nessa tempestade. Talvez até hoje você tenha vivido uma vida de independência.
Não pede conselhos, não pede ajuda, não pede oração. Toma suas próprias decisões. Você observou que essas decisões têm afetado a sua casa, que essas decisões têm afetado a sua família, que essas decisões têm afetado o seu futuro, os seus filhos, o seu cônjuge. Talvez você olhe e fala: mas a minha filha ainda não se converteu, o meu filho ainda não se converteu, o meu marido ainda não se converteu. Talvez as decisões que nós estamos tomando dentro da nossa casa tenham afastado as pessoas da presença do Senhor. Mas o Senhor, Ele está aqui. O Senhor estava com Jonas desde o início. Quando Jonas foi lançado no mar, a baleia pegou Jonas, ele ficou guardado pelo Senhor. E Jonas clamou ao Senhor, e o Senhor ouviu a sua oração e tirou ele da tempestade. Os discípulos, eles estavam no meio de uma bonança, estava tudo bem, vivendo milagres. Eles olhavam e estava tudo ótimo, eles podiam testemunhar coisas maravilhosas, e de repente veio uma tempestade que eles não entenderam. Sabe, às vezes Deus trabalha dessa forma, porque Deus está nos forjando, Deus está nos preparando. Talvez você olhe e não entende por que está acontecendo, não entende por que a enfermidade, não entende por que o desemprego. Vários momentos eu falei: Deus, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por isso, Senhor? Mas o Senhor estava me preparando para algo maior. O Senhor está te preparando para algo maior, algo grandioso, algo poderoso. Aonde você vê problema, Deus vê milagre. Aonde você vê problema, Deus vê provisão. Eu queria te desafiar a dar um passo de fé. Talvez você se colocou numa dificuldade. Você vai vir aqui à frente e vai clamar ao Senhor, e Ele vai te tirar dessa tempestade, porque a graça de Deus está neste lugar. Mas talvez você olha e você fala: por que eu estou passando por isso? Como eu falei muitas vezes para o Senhor. Mas saiba, Deus vai te fazer entrar no sobrenatural nesta manhã. Você vai acessar o sobrenatural. Você vai acessar o sobrenatural. Se prostre diante dEle. Se prostre diante dEle. Me chamo novo sobre as águas, onde os meus pés podem falar.